Fala galera, bora para mais uma resolução aqui de mais um exercício dessa lista de balanceamento por NOx, tá bom? Pessoal, lembrando, recapitulando, que tem alguns elementos que eles são tabelados, eles costumam ser tabelados, tá? Na maioria das vezes o hidrogênio vale mais um e o oxigênio menos 2. Nesse caso aqui, tá vendo que tem um monte de carga aqui? Então a gente tem que ficar esperto, tá bom? Por quê? Vamos lá, vou começar a resolver e eu vou explicando, tá bom? Nós temos o cobalto aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma carga CO2+, então obrigatoriamente o NOx dele vai ser a carga dele, porque eu só tenho um elemento. Lembrando, um elemento com duas letras, a primeira obrigatoriamente maiúscula e a segunda minúscula, tá certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, ele vale a carga dele. Então, o cobalto vale 2 mais, não é? Então, o NOx dele vale mais 2. E ele é o que sofre variação. Então, vamos fazer aqui, ó, tá? Então, mais 2. Como eu tenho apenas um cobalto, que essa daqui é a carga dele, ele vale mais 2, tá bom? Tá vendo, ó? Nesse caso, oxigênio vale menos 2, que é tabelado, por isso que eu estou fazendo de azul. Quando eu subo, ele vale menos 2. Por quê? Eu multiplico pela quantidade, tá? Ó, menos 2 vezes 1, menos 2. Só que, pessoal, fiquem espertos com essa carga aqui. Quando eu tenho essa carga aqui, significa o quê? Que a somatória dos NOx aqui em cima tem que ser igual a essa carga, ou seja, tem que ficar igual a menos 1. Eu não tenho menos 2. Quanto que falta para ficar menos 1? Eu vou precisar de mais 1. Olha o bromo aqui, ó, sofrendo uma variação. Tá certo? Então, ó, mais 1 menos 2, menos 1. Quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Então, ó, mais 1. Tá certo? Agora aqui, ó, tá vendo o hidrogênio? Hidrogênio é mais 1. Ó. Tá vendo que a própria carga dele aqui é mais 1? Então, ele vale mais 1. Então, ele não está sofrendo variação aqui nesse caso. Tá bom? Porque é o mais comum dele ainda. Olha o cobalto aqui depois da seta, pessoal. Ele vale 3 mais, ou seja, a gente vai fazer a mesma análise. Se a carga dele aqui é 3 mais, o NOx dele vale 3 mais. Quando eu subo, eu multiplico pela quantidade. Mais 3 vezes 1, mais 3. Tá certo? Então, ó, tá vendo? Ó, mais 2, mais 3. Isso foi ele que sofreu variação. E olha o bromo aqui, ó. O bromo é uma substância simples, mas ele tem carga? Não, então o NOx dele vai ser zero. Por que zero? Porque ele não possui carga, tá certo? Ele não possui carga aqui. Ele não possuindo carga, o que vai me acontecer? Ele vai ter exatamente isso daqui, o NOx zero. Tá vendo que aqui o cobalto ele é uma substância simples, mas ele possui a carga, então ele é um íon, tá? Então ele é uma espécie química. Aqui é uma substância simples, tá certo? Então essa é a sacada desse exercício. E aqui, pessoal, nós temos o quê? A água. A água a gente já sabe e tá careca de saber já, né? Então, ó, o hidrogênio vale mais 1, eu subo mais 2, o oxigênio vale menos 2, eu desço menos 2, tá certo? Com isso, a gente já tem uma noção, ó. Vamos fazer aqui, ó. Cobalto, que sofreu variação, ele foi de mais 2 para mais 3. Então, tá vendo que ele aumentou o número? Se ele aumentou, lembra da rima. Aumentou, oxidou. Se ele oxidou, ele sofreu um processo de oxidação, ó. Aumentou, oxidou. Então, ó. Ele é o nosso agente redutor. É ao contrário, tá vendo? Ó? Ele é ao contrário. Então, ele oxida para fazer o outro reduzir. Enquanto o bromo, ó, ele partiu de mais 1 para zero. Tá vendo? Ó? Ele foi de mais 1 para zero. Ele diminuiu. Se ele diminuiu, ele reduziu. Ele sofreu um processo de redução. Então, ó, redução, ele é o nosso agente oxidante. Tá legal?
certo? Então aqui, ó, a variação, vamos ver, ó. O bromo, ele sofreu de mais 1 para 0, ou seja, a variação dele é 1. Nós vamos ter que multiplicar onde tem a maior incidência de bromo, ó, a quantidade de átomos. Tá vendo que eu tenho 1 bromo aqui e 2 aqui? Então, automaticamente, eu vou ter que fazer o quê, ó? Multiplicar por 2 aqui. Tá legal? Então, vou ter um total dessa variação de 2. Aqui, no cobalto, a variação foi de quanto? Ó, de mais 2 para mais 3. Ele variou 1. Como eu tenho apenas um cobalto em cada lado, eu tenho um cobalto aqui e um cobalto aqui, certo? Tendo um cobalto aqui e outro aqui, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai multiplicar por 1. Então, 1 vezes 1 é o próprio número. Então, a gente não precisa se preocupar. Então, descobrindo essa variação, o que a gente faz? A gente vai fazer da seguinte maneira. O 1 do cobalto vai na frente da onde tem maior quantidade de bromo e o 2 do bromo vai na onde tem a maior quantidade de cobalto. Então, ó, o 2 do bromo vai na frente da onde tem maior quantidade de cobalto. Um cobalto aqui, um cobalto aqui. Então, nesse caso, tanto faz onde eu vou colocar. Então, eu vou colocar o 2 aqui na frente, ó, desse cobalto e desse cobalto. Porque eu tenho 1 em 1, agora ficou 2 e 2, tá bom? Só que o 1 do cobalto, pessoal, ele obrigatoriamente vai vir aqui na frente. Por quê? Porque aqui eu tenho um bromo e aqui eu tenho 2 bromos, tá certo? Então, eu venho e coloco um aqui. Só que automaticamente coloco 2 aqui, tá certo? Então, ó, nós temos aqui. Então, balanceamos os elementos que estavam participando da análise. Lembrando, para balancear o restante, último oxigênio, penúltimo hidrogênio. Mas quando envolve carga, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes é mais fácil balancear o oxigênio e depois o hidrogênio, tá bom? Como vai ser esse caso aqui, ó? Só presta atenção. Tá vendo que aqui eu tenho quantos oxigênios aqui, ó? Eu não tenho 2, eu só tenho oxigênio aqui. Então, se eu tenho 2 oxigênios aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter quantos oxigênios aqui? 2. Então, eu tenho que pegar e colocar um 2 aqui na frente, certo? Porque, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Tá certo? Agora, pessoal, a gente tem que ver o que, ó? 2 vezes 2, eu não tenho 4 hidrogênios? Então, eu pego e coloco um 4 aqui, ó. Nesses casos, quando eu tenho a carga, é mais fácil balancear o oxigênio primeiro e depois o hidrogênio. Mas tomem cuidado, tá bom? Fiquem espertos. Mais um exercício aqui resolvido e indicamos também o agente redutor e oxidante, tá certo? Então, tiver alguma dúvida assim que me encontrar, já tira a dúvida. Pausa o vídeo também. Se você não me encontrar, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu também já tento tirar a dúvida de vocês. Tá certo? Também deixa o like para ajudar o canal aqui do Cidadão e nos vemos no próximo exercício, tá certo? Aquele abraço. Valeu!